Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Quero ler a partir do versículo 1 do capítulo de número 7. Todos acharam? Diz assim o texto bíblico: Porventura, ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Até aí. Eu quero que você fique bastante atento na nossa reflexão nessa noite, porque o tema, ele nos desperta a nossa vida de profundidade e intimidade com Deus. É um texto que fala da nossa comunhão, é um texto que fala da nossa relação com Deus. Um texto que traz uma analogia, um texto que traz uma comparação. E no decorrer da nossa reflexão, eu queria que você entendesse que quando o apóstolo Paulo fala sobre o casamento, ele não está aqui dogmatizando o casamento e nem ao menos dando uma palavra final sobre a relação conjugal. Ele está tão somente fazendo uma analogia. Ele está tratando de uma relação que é comum, ou melhor, era comum no tempo em que o texto foi escrito, e ele usa esta vivência para trazer como um exemplo sobre a vida do ser humano, sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher. Paulo, ele escreve, e uma das coisas que ele inicia aqui no texto é dizendo que nós não podemos ignorar o fato de que a lei tem domínio sobre todo o homem, sobre a vida do homem. Que a lei, ela foi escrita e a lei existe, e pelo fato da lei existir, da lei ter sido criada, ela se torna um fardo, e um fardo pesado. A primeira coisa que o apóstolo Paulo está mostrando nesse texto é em relação à lei, dizendo assim, olha, todos nós, seres humanos, nós conhecemos a lei, e sabemos que a lei, ela é difícil de ser cumprida. E ela tem o seu lugar, ela tem a sua relevância, ela tem a sua importância. Esse é o papel da lei. Quando nós pensamos aqui a respeito das leis que existem na nossa nação, nós sabemos que a lei, ela é devido a uma necessidade. Se nós temos lei de que todo cidadão tem direito à educação, é porque nós sabemos que todas as pessoas precisam ter acesso à educação. A lei, ela é necessária. Porque se não houvesse uma lei onde todas as crianças precisariam ter acesso à educação, com certeza continuaríamos a não ter educação para todos. Quando nós vemos que existe lei de segurança, de saúde, nós vemos que há uma tentativa de estabelecer princípios que gerem a todos os cidadãos o mínimo de dignidade possível. Portanto, a lei, ela é algo necessário. Mas por ser algo necessário, não significa que ela seja algo fácil de se cumprir. Aquilo que existe enquanto lei, enquanto regra, ela se torna um peso. Quando nós vamos para o Antigo Testamento e vemos as leis, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada que seja do seu próximo. Todas as vezes quando nós vemos a lei, nós entendemos que a lei, ela resguarda o direito do outro, o direito do próximo. Só que na natureza humana,
nós sabemos das dificuldades de se cumprir a lei. A lei, ela exige de nós algo que nem sempre nós conseguimos cumprir. Ela exige de nós um comportamento que nem sempre é natural de nós. Por isso existem leis. Existem leis porque sempre houve o descumprimento. Pelo comportamento equivocado se cria a lei. Não se cria a lei para depois ter o comportamento. O caminho é inverso. Nas nossas relações éticas, nas nossas relações humanas, por vermos o descontrole nas nossas relações, se cria a lei. Porque alguns, pelo poder que ocupam, pelo espaço que têm, às vezes não atentam à necessidade do outro. Então a lei, ela existe. E Paulo está dizendo assim, olha, nós conhecemos a lei. E a lei tem domínio sobre o homem por toda a vida. A lei está aí. E Paulo vai usar uma analogia para falar sobre isso. E ele vai usar como analogia a vida de uma mulher simples, uma mulher casada. E uma mulher casada, no exemplo do apóstolo Paulo, numa relação que não é das melhores relações conjugais. Quando Paulo cita o exemplo dessa mulher, ele fala sobre uma mulher que é casada, portanto está ligada pela lei. Naquele tempo, o divórcio, o repúdio, só era possível a partir da figura masculina. Era uma cultura masculinizada, machista. Só o homem tinha o direito de pedir o divórcio, a mulher de maneira alguma poderia se separar. E essa mulher, na analogia, está ligada ao seu marido pela lei, mas ele diz assim, se porventura o seu marido falece, ele morre, ela está desobrigada do seu compromisso. Ela não pode, durante a sua relação com o marido, ter um outro homem, mas se ele morre, ela pode contrair novas núpcias, ela pode se relacionar com uma outra pessoa, ela está livre. Esta a comparação que o apóstolo Paulo usa para falar sobre a lei e ao mesmo tempo introduzir o tema da graça. Paulo diz assim, nós estávamos sob a lei, havia um pacto feito por Deus com o homem, e esse pacto era um pacto de obras, era um pacto firmado e estabelecido a partir da lei. Mas a lei não controla o homem, a lei não muda o homem, a lei não transforma a mulher, a lei não mexe com o interior do ser humano e o faz uma nova pessoa. A lei é um peso, porque a lei nos torna consciente do quão pecadores somos, do quão falhos somos. E é esta relação que Paulo coloca nos versos que nós estávamos sob a lei. E nesta relação da lei, nós não conseguiríamos atender às exigências que o próprio Senhor coloca e espera de nós. Pela lei, nós não conseguimos criar relações que sejam saudáveis, por mais que nós entendamos que a lei está correta. Quando nós falamos de justiça, nós queremos justiça, mas desde que seja a nossa justiça. Nós temos uma maneira muito limitada de lidar com todas essas coisas, porque nós estamos envolvidos em tudo isso e o nosso desejo humano é pecaminoso. Portanto, nós não conseguimos equilibrar a balança de maneira justa. Basta ter uma briga entre os nossos filhos para que nós possamos sempre dizer que é o nosso filho que está certo e do outro está errado. Basta ter uma demanda entre vizinhos para você dizer que é o vizinho que está errado e não você. Basta você ter uma dificuldade no seu relacionamento conjugal para você dizer que o problema é a sua esposa ou o seu marido e não você. Quando a lei é estabelecida, nós sabemos que a lei ela é correta, ela é boa, mas nós não conseguimos cumprir, nós não conseguimos exercer a lei como se espera, porque nós somos pecadores. E é isso que Paulo está dizendo aqui, usando essa metáfora, usando essa analogia de que a mulher está numa relação, e nessa relação é uma relação complicada, é uma relação difícil. Nós poderíamos hoje, numa linguagem mais contemporânea, dizer que é uma relação tóxica, é um casamento tóxico, mas devido à lei, ela está presa nessa relação, ela está presa.
Ela vê as dificuldades, ela vê a crise, ela vê o problema, ela vê a angústia, a inquietação, mas a lei a obriga. A lei a sufoca. A lei a conscientiza de que há uma situação complicada, mas ela não consegue sair dela. E aí ele continua dizendo, mas se o marido morre, ela está livre. Ela pode reconstruir a sua vida. Ela pode prosseguir. Ela pode ter um novo fôlego, ter um novo ânimo, ter uma nova relação. E quando Paulo usa essa expressão, ele está dizendo que isso acontece conosco por meio de Jesus. Que quando Cristo se fez carne, quando o Senhor Jesus veio e se entregou naquela cruz, Ele venceu a morte e nos deu uma nova vida, nos transportando para uma nova relação. Uma relação que já não é mais firmada na lei, mas uma relação que é firmada no amor. A exigência de Jesus para nós não é uma exigência legal, legalista, moralista. O que Jesus traz para nós é uma relação de amor, de convívio. A nossa ética já não é mais uma ética do decálogo. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não. A nossa ética agora é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A relação muda da obrigatoriedade do cumprimento da lei para a vivência no amor de Deus em Cristo Jesus. O que nos faz agir como agimos, falar o que falamos, repensar o que pensamos, mudar as nossas ações não é a lei, mas é a relação com o Senhor. E é sobre isso que Paulo quer que os seus leitores da carta aos Romanos, ao lerem o capítulo 7, tenham a plena consciência. Ele diz: olha, meus irmãos, também vocês morreram relativamente para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes uns aos outros, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Só conseguimos frutificar, só conseguimos dar frutos, só conseguimos ter boas relações e boas ações se a nossa relação com Deus está firmada de fato nesse amor. Paulo, ele é muito profundo, porque o que Paulo está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: que só a lei, só o conhecimento da lei não é suficiente para mudar o nosso coração. Não adianta. Não adianta você sentar e alguém te dar um sermão e falar: olha, você não pode fazer isso, isso é errado, isso não está certo, não é esse o caminho. A pessoa falar, porque a natureza humana ela é pecaminosa. Nem mesmo a convicção de que as ações erradas têm punição é suficiente. Nós sabemos que dependendo do erro tem consequências, e algumas consequências pesadas, mas ainda assim nós pecamos, ainda assim nós erramos. E Paulo está dizendo: a lei, ela só aflora isso, ela só apresenta isso. Mas nessa nova relação em Cristo, a vida é transformada. Nessa nova relação em Cristo, o coração é transformado. As atitudes que nós temos não é consequência do conhecimento da lei, mas a atitude que nós temos é consequência do amor de Deus por nós, que efetua em nós tanto o querer o bem, como o realizar. É Ele que muda o coração humano. O pacto das obras, essa certeza que nós temos de que nós não damos conta, é algo muito sério, porque gera um sentimento de culpa. Você acorda e diz: olha, eu não posso fazer isso, mas você faz. Eu não posso pensar isso, mas você pensa. Eu não posso agir dessa forma, mas você age. A lei, ela evidencia isso. Só que em Cristo, o que acontece é um caminho totalmente diferente. Porque quando nós erramos, nessa relação com o Espírito, nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo moldados, nós vamos sendo trabalhados. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no texto, no versículo 5,
que quando vivíamos segundo a carne, ou seja, quando vivíamos segundo as nossas próprias vontades, quando vivíamos sob o poder da lei, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Nessa relação, não havia fruto, havia morte. Nessa relação não havia vida. Não há vida, há tristeza, sofrimento, angústia. Porém, Paulo diz, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não da caducidade da letra. A lei, ela pode pedir o que é justo, o que é razoável, o que é santo. A lei, ela pode apresentar todos esses caminhos, mas se não for o amor de Deus brotando no nosso coração e nos trazendo nova vida, nós não conseguiremos cumprir a lei. Não dá, não é possível. Por isso Paulo diz, olha, nós morremos para a lei, nós morremos em Cristo para a lei, e agora estamos numa nova relação. Nós não estamos mais casados com a senhora lei, porque Jesus morreu para nos libertar da caducidade dessa letra. Nós estamos agora alinhados com Jesus Cristo. Temos uma nova relação, temos uma nova situação de vida, temos um novo momento. Nós saímos de uma relação de culpa, de frustração, para uma relação de amor, de graça, de crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento. É para esta relação que Jesus nos chama. Se nós tão somente pregássemos sobre moralidade, se nós transformássemos a instituição, igreja, como uma forma de educar, dizendo, olha, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso, o seu caminho é esse, o seu caminho não é esse. Se nós resumíssemos a razão da nossa existência a isso, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Porque não é instruir em relação à moralidade que transforma o coração humano. O único que transforma o coração humano é a presença de Jesus Cristo de Nazaré. É uma transformação que vem de dentro. Por isso que Paulo diz, em novidade de espírito. Em novidade de espírito, é algo que vem de dentro de nós. É algo que Deus faz brotar do coração humano, para que nós não vivamos segundo a carne, mas que nós possamos viver segundo a vontade de Deus. Por isso que eu sempre insisto, e persisto nisso aqui dominicalmente, em dizer que nós como igreja, nós pregamos a Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é o próprio Jesus, porque se não for Jesus, o Senhor das nossas vidas e que dirige o nosso coração, não haverá mudança de vida, não haverá mudança de relacionamentos. É Jesus quem transforma o marido e a esposa. É Jesus que transforma o pai e o filho. É em Cristo Jesus que as nossas relações humanas são transformadas. É em Cristo Jesus que nós aprendemos a respeitar uns aos outros. É em Cristo Jesus que a gente aprende a ajudar uns aos outros. É em Cristo Jesus que a gente aprende a abrir mão de coisas nossas em favor dos outros. É em Cristo. Não é na lei. Não é na lei. Se nós pensarmos em alguma coisa que mexe conosco, a gente às vezes sempre pensa no benefício próprio. Algum tempo atrás, está tendo ainda e vai continuar, a discussão sobre imposto de renda, isenção para quem ganha até 5 mil. Quem precisa pagar mais? Gosta? A gente não gosta. Por quê? Porque mexe com a gente. Por mais que você diga, não, olha, a pessoa necessitada precisa pagar menos. Por mais que a gente pense isso, a gente não quer pagar mais. A lei faz isso com a gente, a lei nos faz olhar as situações e falar, poxa vida, mas eu vou sofrer? Eu vou sofrer? A gente sempre pensa de maneira individual. E só Cristo para transformar o coração da gente. Em todos os assuntos. Em todos os temas. A gente aprender a olhar algumas coisas dentro de casa, na perspectiva da esposa quando somos maridos. A gente aprender a olhar na perspectiva do marido quando vocês são esposas. A gente ser esposa não dá certo. Enquanto vocês são esposas. É a gente olhar na perspectiva do filho enquanto pais.
É olharmos na perspectiva dos pais enquanto filhos. É olharmos na perspectiva do empregado enquanto patrão, e na do patrão enquanto funcionário. Quando nós vivemos o Evangelho, nós nos pomos no lugar do outro. E deixamos Cristo transformar o coração da gente. Porque fora disso é só lei. E a lei não muda. A lei não nos transforma. A lei só nos conscientiza de que é pesado, de que é difícil, de que é complicado, de que é doloroso, de que é sofrido, de que nós não damos conta. E aí então o apóstolo Paulo vem e diz assim, olha, assim como uma mulher que estava casada, e ela agora passa a ter uma nova relação, ela pode ter uma nova relação, assim é a vida de vocês em Cristo. O Senhor tirou vocês do domínio da lei e trouxe vocês para uma relação pessoal com Ele, uma nova vida. E que as nossas vidas sejam transformadas pela presença de Cristo ressurreto em nós. Que o Espírito de Deus traga novos frutos para a gente. Que nós possamos viver esse Evangelho, não firmados na moralidade, mas firmados na dependência total do Senhor. Que isso mude a nossa relação com todos à nossa volta. Que isso transforme a maneira como nós vivemos. Que isso impacte a gente. E que nós não nos sintamos pesados por isso. Pelo contrário, que nós nos sintamos numa relação leve. Se o exemplo de Paulo é que aquela relação em que essa mulher casada estava submetida era uma relação tóxica, era uma relação complexa, sofrida, nessa nova relação, é uma relação livre, é uma relação de paz, é uma relação de harmonia, é uma relação onde o seu coração se sente bem. E essa é a relação que Deus nos convida para viver com Ele. Uma relação de alegria, de comunhão, de bênção, de paz. Uma relação onde o nosso coração, de fato, seja transformado pela graça dEle. Que Deus possa nos ajudar nessa caminhada, que Deus possa nos ajudar nesse caminho. E que nós possamos ter uma vida no Espírito. Porque é o Espírito de Deus que nos permite dar frutos. Frutifiquemos. Que você possa sair daqui nessa noite dando frutos. Que você possa dar fruto na sua casa, fruto no seu trabalho, fruto aqui na igreja, fruto nos relacionamentos que você tem com seus amigos, que você dê frutos. E que o bom perfume de Cristo exale da sua vida. Que você se sinta impactado pela presença do Cristo ressurreto. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre o seu coração. Que você se liberte do peso da lei. E que você viva sobre a graça de Deus. E que essa graça o transforme todos os dias à imagem e semelhança de Jesus Cristo, seu Senhor. Amém?